Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. São 1h e 20 minutos. Na verdade, o Gazeta Entrevista deveria, futuro do pretérito, né? Portanto, condicional, né? Deveria começar nesse horário, não é? 1h20. Negócio que o seu Astério Moreira é fominha e sempre come ali aqueles 10 primeiros minutos do programa. Mas o Astério tem moral, é por motivo de interesse público, vale a pena. Você que acompanhava o Gazeta Alerta, agora você está conosco aqui nesta edição do dia 21, né? 21 de junho de 2022. Eu sempre sou meio barbeiro nas datas. Podemos apertar o biloto, Lala? Aperta o biloto aqui, vamos para 2? Bom, antes de chamar aqui a Alesta Amâncio, ela que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem, auxiliares em enfermagem, enfim, vamos já conversar com ela. Tem algumas situações que eu gostaria de socializar com vocês. E demonstra como que a gestão do governador Gladson Cameli, ela não está conseguindo reagir, ela não está conseguindo propor alternativas, propor soluções, apresentar caminhos para aquilo que de fato é importante. Bom, famílias cadastradas no CAD único, no cadastro único. Atualmente, esse é o dado mais recente que eu consegui. 168.613 famílias. 168.613 famílias. No CAD único. Isso em todo o estado. Em situação de extrema pobreza. Isso aqui, situação de extrema pobreza, é uma expressão mais ou menos bonitinha para falarmos a respeito da miséria, né? 113.506. Famílias em situação de pobreza, 13.577. Famílias que recebem o programa Auxílio Brasil, 111.528. Se vê que há uma diferença entre famílias cadastradas no CAD único e famílias que recebem o programa de Auxílio Brasil. Aí uma diferença de 50 mil pessoas, mais ou menos, porque recebem outros benefícios do governo federal. Pessoas, aí não são mais famílias, pessoas que recebem o programa Auxílio Brasil, 386.905. E o total de população em extrema pobreza, 129.487. É um retrato da exclusão, né? É claro que não se constrói números desses em 3 anos. Você vai argumentar isso, né? Que esses números aqui são resultados de anos de políticas públicas que não mostraram eficácia. E é verdade. Agora, são muitos anos, porque, lembro aqui, a história do Acre não começou em 1999. Outros projetos de desenvolvimento foram colocados em prática por aqui. Aconteceram erros antes, aconteceram acertos também. De 1999 para cá, até 2018, aconteceram acertos, certamente, erros também. Agora, a luta é para que nós possamos ajudar, colaborar na formulação de políticas públicas para diminuir ao mínimo isso aqui. Olha, em situação de extrema pobreza, 113.506 famílias. Alesta, me ajude a entender isto aqui. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Você, na condição de presidente do Sindicato das Enfermeiras e dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, auxiliares de enfermagem,
vocês estão passando por um aperreio específico, né? Lá na segunda maior cidade do estado do Acre, em Cruzeiro do Sul, os servidores da saúde continuam em greve. Eu queria entender que perspectivas que vocês estão conseguindo construir com o prefeito Zequinha Lima. Boa tarde, Itaão. Obrigado pelo espaço que você está nos dando, né? E dizer que nosso sindicato da enfermagem, né, o SPAT, junto com os outros sindicatos também, nós estamos nessa luta lá em Cruzeiro do Sul. E Zequinha Lima, a gente não conseguiu ainda conversar com ele, né? A gente fica triste quando vê, e aí ouvindo você ler essa questão aí né, a quantidade de tantas pessoas na pobreza, e a gente sabe que Cruzeiro do Sul é uma cidade também carente e que precisa do atendimento, da atenção básica e de um olhar melhor da gestão. Agora, Alessia, nós estamos há mais de 15 dias de greve e a gente não conseguiu ainda sentar com o prefeito, então assim... Mas eu conversei com a secretária, ela disse que vocês estavam em negociação, que ela se sentiu surpreendida quando vocês apresentaram a greve, efetivamente. O que está acontecendo lá? A falta de diálogo com o Zequinha Lima, que foi criado no sindicalismo? O que está acontecendo? Na verdade, negociação para nós, o que a gente entende que negociação é o quê? É conversas com resultados, conversas com proposta. Então, conversar e sentar com a equipe do prefeito é uma coisa, mas cadê a proposta? Eles não apresentam proposta? Nós não tivemos nenhuma proposta por parte da prefeitura que dissesse, não, isso aqui está aqui, a proposta da prefeitura, isso aqui a gente consegue manter sem ter movimento, né? A única coisa que eles falaram, que não foi nada por escrito, foi dar um percentual que a categoria estava pedindo a correção de 2021, eles estavam dando 5%. Isso falado, nem documento foi feito. Teve várias sentadas com a equipe da prefeitura, né? O vice-prefeito, os assessores do prefeito e a secretária, político. Assessores políticos, mas de concreto não teve nada, só foi conversa. Eles ficaram de dar um documento, nem no documento por escrito eles tinham dado. Não deram, hoje de manhã teve uma reunião às 11 horas, agora às 11, foi que ficaram, e aí sim, eles apresentaram um documento hoje, que eu nem tenho para te apresentar agora, porque foi recente agora que terminou a reunião da prefeitura, mas não com o Zequinha ninguém sentou. E vocês vão avaliar isso, o que foi apresentado, né? Hoje às 16 horas, o sindicato vai estar sentando com toda a categoria para analisar essa contraproposta que foi forçada pelo sindicato para que eles escrevessem e dessem esse documento, que é um documento por escrito, não é dizer que ninguém sabe se vai cumprir, se não vai. Mas a gente vai levar para a categoria, porque quem decide é a categoria, mas com sentimento de repúdio mesmo, sabe, Itan? Por quê? A gente não tinha visto, o prefeito não senta, não recebe a categoria para conversar. Ali não tem nenhum marginal, ali não tem nenhuma pessoa que vai agredir o prefeito, nada. Ali tem uma equipe que negocia e quer de concreto, de fato, de direito mesmo, porque conversar não é resultado. Eu confesso que eu achei estranho quando fiquei sabendo, conversei com outros sindicalistas também, e achei estranho por conta da história do Zequinha, né? O Zequinha foi uma pessoa que ele foi curtida no movimento sindical, tem uma história de vida ligada a isso, ele sabe muito bem como é que são os movimentos, qual é o tempo das coisas em relação a isso, e ele sabe qual é o rito, né? E me surpreendeu. Agora, uma coisa que me surpreendeu também, conversei com o Jean Lunier, que é o presidente do sindicato em exercício do Sintesac, e ele me informou que Cruzeiro do Sul tem uma rede maior do que a capital. A rede de postos de saúde maior do que Rio Branco. E tem, né, assim, é bem coberto a cidade por unidade, não posso te dizer agora quantas unidades tem, mas lá a atenção básica ela precisa ter um olhar bem diferente também, porque lá é a maior cidade depois de Rio Branco. E lá o prefeito, assim, a gente ficou triste quando você fala na questão do Zequinha, o prefeito de Cruzeiro do Sul ele é um sindicalista. E a gente achava que a gente ia avançar melhor, que ia dar tudo certo, que ele ia entender a necessidade do servidor, porque o servidor ele é um ser humano, precisa sustentar a sua família. E, para nossa surpresa, nem receber a categoria ele recebeu até hoje. Quais são os pontos que você destacaria lá em Cruzeiro do Sul, no que se refere ao servidor da saúde? A gente tem, primeira proposta é o PCCR, que a gente vê que o PCCR... Esse que o prefeito deu 5%, apresentou. É o PCCR, que dentro do PCCR a gente tem lá a insalubridade, tem as progressões, tem a carreira e a vida profissional dos servidores.
Não teve negociação do PCCR, porque é a vida nossa, do servidor, a insalubridade, que quem trabalha com saúde pública, quem trabalha dentro das unidades, quem trabalha mexendo com saúde, com vidas, com doenças, eles precisam ter insalubridade, né? Não temos insalubridade, então é o PCCR, a insalubridade, uma gratificação de auxílio saúde para os servidores, porque a gente conseguiu em vários outros lugares, conseguiu aqui no estado, né? E ele não tem insalubridade. Já pensou um servidor da saúde não receber insalubridade? Me parece, Alesta, que Cruzeiro do Sul é um dos, se não é o único, é um dos poucos municípios que não paga esse adicional de insalubridade. É, um dos poucos. E a gente não conseguiu avançar e negociar. Insalubridade, PCCR, auxílio saúde e a correção de 2021, que eles estão oferecendo. A única coisa que eles ofereceram foram, e o piso do ACE, né, os agentes de controle. ACE e ACS, que são os agentes de endemias e o agente comunitário de saúde, né? E aí, até nesse momento, nenhum estão recebendo o piso nacional, que eles deram agora a garantia de que quando for homologado o piso nacional, eles vão pagar. Mas isso só conversa, não tem nada por escrito. Hoje de manhã foi que ele deu, teve uma reunião com a equipe de lá, inclusive está indo uma equipe daqui para lá, que a gente conversou com eles e estava indo, não sei se por isso eles receberam essa equipe, porque ontem os nossos representantes passaram o dia todo na prefeitura esperando o Zequinha e ele não recebeu. Mas hoje de manhã, quase meio-dia, teve essa reunião. Um outro problema que a categoria reclamava é que a prefeitura, a reação da prefeitura, a resposta da prefeitura em relação à greve de vocês, foi colocar estagiários para fazer o serviço do servidor. Porque nas unidades básicas de saúde tem estagiários que tanto da enfermagem como de outras categorias. Eu vou falando pela enfermagem, e aí, segundo as informações que a gente tem, prova que a gente tem, que os nossos profissionais têm, é que eles estavam colocando esse estagiário para fazer o trabalho que os profissionais iam fazer. Nós estamos vendo isso e já acionamos nosso conselho de enfermagem para que ele verifique se é veracidade mesmo, o que é, e serão punidos, com certeza. Porque o profissional, já pensou um aluno fazer o trabalho de um profissional que tem seu conselho, e ele precisa pagar o seu conselho, ele precisa ser formado para poder atuar. E ele está estagiando ainda e atuando, né? Nas conversas que vocês têm tido, qual é a justificativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por exemplo, no que se refere a apresentar um reajuste de 5%? Eles alegam que estão acima do limite, segundo eles é de 65%, que isso não é com o salário dos profissionais da prefeitura, né? Que o salário deles lá são muito pouco também, e eles alegam a folha, a lei de responsabilidade fiscal. Que isso eles atribuem, dizem que é por isso, mas não apresentaram um documento para dizer que é isso, tá aqui, ó, por quê? O que a gente pede? Se não tem dinheiro, não tem recurso, apresente, vamos sentar na mesa, tá aqui, ó, tá aqui as cartas, e vamos jogar com as cartas que a gente tem. Mas quando a gente vê que o prefeito ele não se interessa em sentar com a categoria, não se interessa em sentar com a equipe que está negociando, porque não é possível que o prefeito não tire um tempo para sentar com a sua equipe, né? E com se ele tivesse preocupado, ele tirava um tempinho, e não precisa ser só com os profissionais que ele tem que se preocupar, ele tem que se preocupar com a população de Cruzeiro do Sul. Cruzeiro, né? Que está sem assistência adequada para atender, né, e ser atendido. Então, assim, ele tinha que se preocupar com a população de Cruzeiro do Sul, que o elegeu, e precisa do apoio dele nesse momento. Não é só nós trabalhadores, não. A população precisa, e a gente está vendo a questão dessa síndrome gripal, que nos preocupa muito, né? Como é que está a situação lá? Você tem alguma referência? Não, assim, o que a gente sabe é que tem uns profissionais que estão até indo voltar, fazendo serviço, preocupado com isso. E profissionais que estavam de férias e voltaram, é isso? No movimento, às vezes vão lá atender, porque se preocupam, porque os profissionais estão mais preocupados com a população do que o próprio prefeitura. E a gente acha estranho porque eles não se preocuparem com isso. É porque estão usando pessoas que não é profissional, né? Inclusive pega provisório, por isso que a gente é contra provisório, contratos provisórios, porque fica nisso, né? Levando professores provisórios para fazer o serviço. Mas essa parte da enfermagem, nosso conselho vai atuar. Alesta, vou aproveitar que você citou essa questão da síndrome respiratória aguda grave. Essa situação que é denunciada por familiares dessas crianças que morreram,
fala a respeito de falta de Das mães, né? medicamentos básicos aqui no nosso hospital de urgência e emergência. E aí, você confirma essa informação? Qual é o cenário que você tem percebido para responder essa situação? Olha só, quando eu vejo essas mães lá chorando, que também me emociona, não queria estar na pele delas, mas me lembro quando a gente estava nas unidades, informando isso para os governos, tanto anterior como agora. Olha, a gente precisa de mais UTIs, o Hospital do Pronto-Socorro precisa de mais UTIs, a maternidade, e nós não fomos ouvidos, nem por gestões passadas, há 20 anos que isso vem sendo desconstruído, que a gente sempre diz assim, olha, estão desconstruindo a saúde. Foram 20 anos dos governos passados que estavam desconstruindo a saúde. E aí, nessa gestão também, quantas vezes a gente sentou, a gente discutiu, a gente brigou dizendo, precisa de profissional, precisa de mais UTIs. Nós temos um levantamento, na época até o Adailton, a gente sentou nos setores e mostrando no levantamento de tanto de UTI que precisa dentro do Estado, e a gente não foi ouvido. O trabalhador sabe da situação. A gente não faz politicagem com a saúde. A gente, trabalhador da saúde, nós não fomos para a imprensa divulgar o que está acontecendo isso, porque a gente acredita que precisa fazer gestão. E a gente senta na mesa, coloca as cartas, tudo na mesa para a gestão resolver. E a gente sabia que uma hora a conta ia chegar. A conta ia chegar. E quando a gente olha e não vê que eles não nos ouviram, se tivessem nos ouvido os trabalhadores, nós não estaríamos nessa situação e essas mães poderiam não ter perdido esses filhos. Não sei te dizer que é só por isso, né? Porque a atenção básica também precisa fazer a sua parte. Diante desse cenário que está posto, eu acho que os sindicatos fizeram foi pouco barulho, porque a situação foi grave. O Sindicato dos Médicos, inclusive, já tinha alertado há 2, 3 meses a respeito da questão da UTI também, junto com o Sintesag também, e a reação foi muito tímida, né? Porque parece que não acreditam nos trabalhadores, né? Eles não acreditam no que a gente fala. O sindicato não é adversário de político nenhum. Os sindicatos são os trabalhadores falando para a gestão do que precisa. E se a gente fosse mais ouvido, poderia ser que hoje essas mães não pudessem estar chorando, né? Não vou dizer que isso é por isso. Isso foi de gestões passadas, desde o tempo dos governos passados. Foi por isso que a gente fez aquela mudança toda. A gente mudou para o governo hoje, a gente lutou para que mudasse o governo, para ver se melhoraria a saúde e, infelizmente, está muito tímida a mudança, né? Porque é preciso também, para ser justo e o mais equilibrado possível, reconhecer ou lembrar que episódios semelhantes aconteceram nas gestões passadas também. Muitas, Agora, o que me parece é que a capacidade de reação era diferente. Eu olhando, eu lembro quando a gente estava lá na Assembleia Legislativa, e eu lembro até de vários episódios, de deputados que hoje não são mais deputados, e olhando ali no meio daquelas mães, tem pessoas que estavam na Assembleia Legislativa na época, que a gente foi lá chorar, pedir ajuda para que a saúde melhorasse. E teve deputados que não abriu a porta, tem assessores de deputados no meio também desse movimento, e a gente fica triste e chora junto, porque, meu Deus, será que se a gente tivesse sido ouvido na época, não estaria melhor? Essas mães não teriam perdido esses filhos? Então, assim, a gente chama o alerta também, não só para a questão do governo, né, mas também dos deputados, né, da prefeitura também, para que olhe mais para essa saúde, que não é só no pronto-socorro, a saúde tem que começar lá na atenção básica também. Que é outro problema, exatamente. Que é um grande problema. Porque, obviamente, se o sistema primário, se as unidades de atendimento primário não funcionam, vai acumular... Isso. Olha o que está acontecendo em Cruzeiro do Sul. Isso. Nós estamos com mais de 15 dias de greve. E aí, como é que está assistida a população? Quando a mãe chega na unidade, tem profissional suficiente para atender? Porque se uma gripe for atendida no começo, ela não vai chegar no pronto-socorro. Então, tudo isso precisa ser visto. Tá? E nós, profissionais, queremos contribuir com isso. A gente contribui, a gente tem muita experiência, porque a gente está lá na ponta trabalhando. E a gente sabe no que vai dar. Hoje, a falta de medicação, a falta de UTI, elas foram alertadas sempre pelos trabalhadores. Foram alertadas. A gente não faz muito barulho para não dizer assim, é politicagem. Mas a gente tenta, a gente passa para a Assembleia, a gente passa para a CESAC, a gente passa para o governo, nas reuniões na Casa Civil. Tudo isso a gente passa. E assim, eu como sindicalista, como trabalhadora,
eu me vejo que eu estava no caminho certo quando eu fazia aquelas brigas e tudo. É porque esse tipo de situação acaba, em última, na última ponta, acaba descambando para os servidores, né? Porque é onde a população, é o contato que a população tem com E a gente a sofre gestão. quando a gente vê uma mãe daquela. Você já pensou você precisar de uma medicação para dor e você não ter? Nós profissionais, a gente sai doente. Por que nós temos 80% a quase 90% dos nossos profissionais doentes, com traumas psicológicos, né? Porque a gente trabalha e vê essas coisas, e doenças mesmo, porque a gente vê tudo isso todos os dias, né? Então, assim, o servidor da saúde, ele precisa ser mais ouvido. Ele precisa. E hoje a informação, talvez a informação mais importante do dia de hoje na área da saúde é o afastamento da secretária de adjunta, é isso? Adriana Lobão? O que eu vejo nas redes sociais é isso. Eu não me apeguei a isso, porque nós estamos com essa luta lá de Cruzeiro do Sul. A gente sofre muito, porque a gente vive isso dia a dia, né? E quando a gente vê essas mães desesperadas, sabendo da dor que elas estão sentindo, eu nunca passei por isso, espero nunca passar, mas eu sei que as mães estão sofrendo muito e a gente precisa refletir na questão do atendimento em todas as áreas. E o servidor da saúde, ele precisa ser mais ouvido para que as coisas não cheguem onde chegou. O nosso tempo acabou, Alesta, só para concluir esse seu raciocínio, é o seguinte, parece que uma predisposição do gestor público em entender a agenda sindical com pouca atenção, assim, uma disposição para entender que aquilo ali é politicagem. Parece que é um favor que está fazendo para a gente. E dizer que não é um favor, a gente tem todo o respeito, a gente faz pouco, né? A gente faz pouco, porque se a gente fosse colocar a realidade nossa mesmo da saúde, é muito pior do que a gente coloca, mas isso a gente não leva para o lado político, partidário. A gente leva para o lado da saúde, do SUS. Olha, e se for levar para o lado político partidário, se nós formos entender dessa forma, é uma grande injustiça também, deixa eu só falar aqui rapidamente para finalizar, porque se foi um profissional que apoiou na mudança, que apoiou na ideia de Gladson Cameli como governador, foi o servidor da saúde. Ele é o nosso governo, né? Exatamente. Foi nós que fomos para a rua, ele é o nosso governo. Ele era a nossa esperança. Porque foi 20 anos apanhando da turma que estava lá e a gente decidiu mudar. E agora? E nós estamos esperando a mudança. Estamos esperando esse apoio, esperando tudo isso, mas quero ser solidária com todas essas mães e meus colegas trabalhadores. Muito obrigado, Alesta, pela tua vinda aqui ao programa. Eu que agradeço e dizer que a gente vai dar notícia de Cruzeiro do Sul. Triste com o prefeito, né? O comportamento dele, mas fazer o quê? Muito estranho. O espaço, vou só reforçar, claro, que o espaço do Gazeta Entrevista está aberto ao prefeito Zequinha Lima. Agora, que é estranha essa postura, uma pessoa que foi curtida no movimento sindical. Ter uma sindicalista aqui que narrou a Alesta, é muito estranho. Vamos saber o que está acontecendo, né? O espaço está aberto para o prefeito Zequinha Lima. Vamos para o intervalo e já voltamos com o deputado estadual Gelen Diniz.